Bom, eu vou ali fazer alguma coisa pra mim comer, vou colocar uma batatinha na air fryer e vou colocar aqui um vídeo pra vocês assistirem enquanto eu vou lá, tá ligado? Vou lá, coloco, volto, continuo assistindo, daqui a pouco eu vou lá, olho. O vídeo vai ser esse aqui, ó. Akuma. Akuma, as técnicas proibidas mais devastadoras da ficção, explicada em 18 minutos. O que eu conheço aqui? Abracadabra eu conheço. Dobra de sangue é de Avatar, né? Eu conheço. Kikorro conheço. Transmutação humana conheço. Exódia, mais ou menos, eu sei o que é. Lado negro da força eu não sei. Edo Tensei. É o Edo Tensei, né? Chama frenética, eu não sei o que é. Então vou deixar aqui e vou ir lá. Eu vou, eu vou estar ouvindo junto com vocês, tá ligado? Eu vou ali na cozinha que é ali do lado, mas eu vou estar ouvindo junto com vocês. E eu venho comentar. Feitiçaria moderna, nenhuma encantação carrega um peso tão imediato e aterrorizante quanto estas duas palavras. Enquanto outras magias das trevas podem torturar ou controlar, o Avada Kedavra representa a finalidade absoluta, o ponto final colocado à força na sentença da existência de alguém. Classificada como a pior das 3 maldições imperdoáveis, seu uso não resulta apenas em uma multa ou advertência. Ela garante uma sentença perpétua em Azkaban, pois a sociedade mágica reconhece que não existe justificativa moral para uma ferramenta desenhada exclusivamente para extinguir a vida. Ao ser disparado, o feitiço não queima, não corta e não envenena. Ele atua como um interruptor biológico universal, desligando as funções vitais da vítima instantaneamente, antes mesmo que o corpo toque o chão. Não há diagnóstico forense possível, pois a maldição não deixa marcas externas ou internas, exceto pelo fato de que a alma foi violentamente arrancada da carne, e a morte limpa, fria e brutalmente, entregue através de um relâmpago de luz, acompanhado por um som de ventania que se tornou um presságio do fim para incontáveis vidas. Esta não é uma magia que pode ser lançada por acidente ou em um momento de raiva passageira. Ela exige intenção pura e cristalizada de assassinato. O usuário precisa desejar, com cada fibra do seu ser, que o alvo deixe de existir, alimentando o feitiço com um ódio genuíno e um prazer sádico. É essa exigência emocional que torna a técnica tão proibida. Para usá-la com sucesso, o bruxo deve fraturar sua própria humanidade, corrompendo sua alma no processo de tentar destruir a de outra. Sua fama como a técnica suprema deve-se à sua natureza de ataque inbloqueável. Nenhum escudo mágico, armadura encantada ou feitiço de proteção convencional, protego, pode deter um feixe verde. A única defesa é não estar lá quando ele atingir. Diante dessa luz esmeralda, o bruxo mais poderoso do mundo e um trouxa indefeso são absolutamente iguais. Ambos são apenas cadáveres em espera. Dobra de sangue. No universo de Avatar, a dobra d'água é reverenciada mundialmente como a arte da cura, da fluidez e da adaptação. Mas nas sombras dessa disciplina, existe uma subdobra tão sinistra que foi banida pela própria caverna. A dobra de sangue nasce de uma epifania macabra. Se os organismos vivos são compostos majoritariamente por água, então eles não são oponentes, são apenas recipientes esperando para serem controlados.
própria força vital do usuário para gerar poder. É uma distinção sutil, mas letal. A cada disparo, o guerreiro não está apenas se cansando, ele está encurtando sua expectativa de vida ou caminhando ativamente para a morte por exaustão cardíaca, trocando seu futuro por um momento de poder destrutivo incomparável. Ao formar um losango com as mãos, o usuário foca sua alma inteira através de uma mira geométrica, criando um feixe de pressão que anula a diferença de poder bruto. O Kiko possui um multiplicador de dano absurdo, permitindo que um lutador com um nível de poder insignificante cause dano ou contenha inimigos que logicamente deveriam ser imunes aos seus ataques. Diferente de explosões que espalham detritos, essa técnica opera com um pistão hidráulico invisível, esmagando o alvo contra o solo e deixando para trás uma assinatura visual icônica, uma cratera quadrada, profunda e perfeita, que denota a precisão cirúrgica da aniquilação. A aplicação mais lendária desta técnica, o Shin Kiko, foi demonstrada quando Tenshinhan, um terráqueo irrelevante na escala morta da época, conseguiu subjugar sozinho o céu semi-perfeito. Mesmo sendo centenas de vezes mais fraco que o Evil Droid, Tenshinhan transformou sua própria vida numa barragem contínua de disparos, agindo como um martelo pneumático de luz que impedia o vilão de se mover um centímetro sequer. Ele disparou repetidamente, muito além do limite de segurança, mantendo uma entidade de nível apocalíptico presa em um buraco quadrado puramente na base da obstinação suicida. O Kiko ocupa seu lugar entre as técnicas proibidas porque ele rejeita o instinto de autopreservação, garantindo que, se ele for cair, levará o oponente, ou pelo menos o orgulho dele, para o fundo da cratera junto consigo. Transmutação 1. A alquimia rígida da lei científica absoluta. A troca equivalente. Para se criar algo de igual valor deve ser perdido. No entanto, existe uma aplicação dessa ciência que não é apenas ilegal sob as leis do Estado, mas Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? A Avada Kedavra é muito interessante, eu gosto pra caramba, é muito legal, porque ela literalmente extingue você no primeiro ataque, tá ligado? Não diferencia você de se você é o Lorde das Trevas ou se você é um bruxo qualquer. Você sabendo, você ir lançando e conseguindo acertar, você vai matar, tá ligado? É muito foda e muito complicada, por isso que é uma técnica proibida e devastadora, né? Dobra de sangue é legal também, é poderosa, mas eu acho que não é tão ruim, não chega a ser tão ruim quanto a Avada Kedavra, tá ligado? Que Koroko, que é a do Dragon Ball, né? Cara, ela não foi usada tão bem pelo Tenshinhan, porque ele não conseguiu vencer o céu semi-perfeito, mas é legal, tá ligado? Pra Dragon Ball, que não tem nada assim, tá ligado? Você se mata pra matar, é interessante. Transmutação humana que ele tá falando agora. Bora assistir, depois eu comento. considerada um tabu contra a própria providência divina. A tentativa de trazer os mortos de volta à vida. Nos círculos alquímicos, essa prática é a heresia, uma tentativa arrogante de usurpar o domínio de Deus e reverter o fluxo natural do universo, ignorando a verdade fundamental de que a morte é irreversível. A receita teórica para um ser humano é perturbadoramente simples e barata. 35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cal, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal e traços de outros 15 elementos. Qualquer criança com uma mesada poderia comprar os ingredientes químicos necessários para construir um corpo adulto no mercado da esquina. A armadilha cruel da transmutação humana reside exatamente nessa simplicidade material. Ela seduz alquimistas desesperados e em luto com a ilusão de que a vida é apenas uma soma de partes biológicas. A pessoa se agarra na esperança, né? Não possui preço, peso ou fórmula química. Comendo uva. O custo dessa tentativa falha não é pago em dinheiro, mas em carne e sangue. Ao ativar o círculo de transmutação, o alquimista não inicia uma troca, mas um rebote. Ele é arrastado para diante do portão da verdade. Sim. Uma entidade metafísica que une a arrogância, cobrando um pedágio irônico. Inclusive nessa aí o Alfonso se fude. Custou sua perna e o corpo inteiro. Para Zoe Kurtz, custou seus órgãos internos e a capacidade de ser humano. Cara, compara. No caso dos meninos, levou uma criança inteira e
o braço, a perna de um deles. Aí ele sacrificou o braço para prender o espírito do irmão na armadura. Ou seja, era para ele ter perdido o irmão dele e a perna apenas. No caso dela, levou o útero e a capacidade dela de gerar, tá ligado? Ou seja, balança não existe, tá ligado? Se a gente for comparar, cobrou pouco dela e muito das crianças. O pagamento é sempre desproporcional e desenhado para infligir a máxima ironia sobre o desejo do transgressor, tomando aquilo que ele mais valoriza em troca de um vislumbre traumático dos segredos do universo. Tá, fez sentido. Não leva algo específico, leva o que a pessoa mais almeja. No caso da menina, ela queria ter um filho, ele levou o útero dela e a capacidade dela de ter filho. No caso do Alfonso, ele queria a mãe dele de volta, ou seja, um ente querido, então ela levou um ente querido dele. Tentou levar o Alfonso, né? Ela está nesta lista é a sua futilidade absoluta. A transmutação humana nunca funciona. O que emerge da fumaça e dos raios alquímicos nunca é a pessoa amada, mas uma abominação grotesca, uma massa de carne disforme e agonizante, que mal consegue respirar antes de morrer novamente. Ela ensina a lição mais brutal da ficção. Não importa o quanto você sacrifique, grite... Eu queria saber, se aquilo lá não era a mãe dele, o que que era? O que era o espírito, tá ligado? A alma daquilo ali? Porque o corpo, whatever. Não existe troca equivalente para uma vida única. Exódia, o proibido. Em um jogo definido por estratégias complexas, Exódia. pontos de ataque e cálculos de dano, Exódia não é uma criatura de combate. Ele é uma sentença de fim de jogo. Agora fui. Dentro do universo de Duel Monsters, é tão cataclísmica que as regras do jogo precisaram ser escritas ao redor dele. Ao contrário de deuses egípcios ou dragões lendários que podem ser destruídos ou superados por armadilhas, Exódia representa a vitória automática e inquestionável. Cara, esse whiskyzinho aqui com energético tá Ele não precisa reduzir os pontos de vida do oponente a zero. Não precisa derramar também. No momento em que suas 5 partes se reúnem na mão do prevista, a partida é encerrada Acabou. instantaneamente por decreto divino. A lenda por trás de seu título deriva de uma necessidade de contenção absoluta. Seu poder original era... Cara, não tem nada mais forte que isso aí Os feiticeiros egípcios no deck. forçados a desmembrar sua essência, selando seu poder em 5 tábuas de pedra distintas para impedir que ele devastasse o mundo. No jogo de cartas, Pera aí. isso se traduz na mecânica de tensão suprema. Individualmente, as Deixa eu perguntar aqui um negócio aqui novamente pro Geminini. Geminini, em Yu-Gi-Oh! Quantas cartas eu posso colocar no meu deck ao mesmo tempo? No deck principal, você deve usar entre 40 e 60 cartas. Além disso, seu deck adicional e deck auxiliar side deck podem ter até 15 cartas cada. Gostaria que eu explicasse a regra de limite para cópias de uma mesma carta? Não, é que eu tava pensando, se no Exódia eu preciso juntar 5 cartas, então sendo 40 a 60 cartas é muito fácil de juntar o Exódia, não? Parece fácil na teoria, mas na prática é um desafio. Embora 40 cartas seja o mínimo para aumentar a consistência, as regras de duelo tornam a missão difícil. Limite de cópias. Você só pode ter uma cópia de cada parte do Exodia no deck. Elas são limitadas. Velocidade do jogo. Oponentes modernos conseguem vencer em 1 ou 2 turnos, ou usar cartas que descartam sua mão. Sorte. Tá. Se uma peça for banida ou enviada ao cemitério sem chance de recuperação, você perde sua condição de vitória principal. Para vencer, decks de Exodia focam em cartas de compra rápida, como o Pote da Extravagância e defesas absolutas. Quer que eu sugira algumas cartas para te ajudar a comprar o deck mais rápido? Entendi. Faz sentido, né? Porque eu consigo descartar cartas aleatórias do baralho do meu inimigo, e se eu descartar uma parte do Exódia dele, ele já não ganha mais com o Exódia. peças são monstros fracos e quase inúteis, mas juntas, elas formam um quebra-cabeça do apocalipse. Enfrentar um deck de Exódia não é uma batalha contra monstros, é uma corrida contra o tempo, antes que o oponente complete o ritual. O momento mais icônico de sua invocação contra Seto Kaiba. Seto Kaiba!
Eu vim Kaiba? pra cá. Redefiniu a escala de poder da série. Kaiba possuía o dragão supremo de olhos azuis, a criatura com o maior poder de ataque bruto conhecido até então. Mas Exódia provou que força física é irrelevante diante de um conceito absoluto. É o indestrutível Exódia. A cara O dele. círculo mágico se abre e o gigante dourado se liberta das correntes. Ele dispara o ataque fogo da fúria, que não causa dano numérico, mas sim dano infinito. Ele varre o campo adversário e a própria vontade do oponente, lembrando a todos que Tá. não importa o quão forte seja o seu exército ou a sua estratégia. Quando assim vai, Tá explicado por que que não tem mais forte que ele. Porque juntando as 5 peças, ele dá um ataque de dano infinito. Ou seja, uma peça não é forte o suficiente, mas juntando as 5 ele dá um ataque de dano infinito. Ou seja, para vencer o Exódia, para ser mais forte que o Exódia, eu precisaria de outro negócio que dá ataque infinito. Mas aí, né, provavelmente não funcionaria com uma peça só, precisaria de 5 peças provavelmente. a única opção 5 correta parts. é aceitar a derrota. Lado negro da força. A força é um campo de energia criado por todos os seres vivos, buscando naturalmente o equilíbrio e a simbiose. Mas o lado negro representa o câncer metafísico dessa energia. Como Enquanto assim? os Jedi buscam harmonia e passividade, os Sith enxergam a força não como uma aliada, mas como uma escrava a ser submetida através da paixão, do medo, da raiva e do ódio. Ser Não é submetida? um pensamento diferente. É uma corrupção ativa que oferece um caminho mais rápido, mais fácil e mais sedutor para o poder ilimitado, cobrando como pedágio a sanidade, Mas Exódia dá poder limitado, ilimitado? a integridade física e a própria alma do usuário. O uso prolongado do lado negro age como uma radiação necrossante, degradando o corpo. A Show. pele empalidece e racha, e os olhos assumem o icônico e aterrorizante brilho amarelo sulfúrico do Sith. Essa Legal, que estilo, né, essa mina? corrupção se estende aos seus armaduros. O sabre de luz vermelho não é natural. Ele é o resultado de um ritual de dominação onde o usuário despeja todo o seu ódio e dor sobre um cristal químico, fazendo Caralho, eu não sabia disso. até que ele se dobre à vontade sombria de seu mestre. É uma filosofia baseada na imposição violenta. Pra mim era só a cozinha, tá ligado? O bagulho literalmente fica vermelho dependendo se você for mal ou não. É tipo o Ki de Dragon Ball, tá ligado? Eu escolhi a vontade do cosmos. O arsenal desbloqueado por essa via inclui habilidades que os Jedi consideram não naturais. A mais infame, os relâmpagos da força, não é apenas eletricidade, mas a manifestação física do ódio puro, canalizada para torturar e desintegrar a matéria. O estrangulamento, Legal. Force Choke, demonstra o desejo de domínio absoluto sobre a vida alheia. No entanto, o ápice da ambição Sith reside na manipulação dos midi-clones para criar vida ou enganar a morte. O segredo obsessivo de Darth Plagueis Criar e vida? Darth Sidious. O lado negro ocupa seu lugar nesta lista porque representa o perigo supremo da autodestruição pelo poder. Ele transforma heróis trágicos, como Anakin Skywalker, em monstros Anakin. inconhecíveis, onde o usuário se torna, paradoxalmente, o ser mais poderoso da galáxia e, ao mesmo tempo, O Luke maior Skywalker. vítima de sua própria falha. Edo Tensei. Cara, que bacana, né, velho? Pô, eu queria assistir. Queria assistir. Seria bacana pegar pra assistir. A maior vítima de sua Star Wars. Edo Tensei. Entre todas as artes ninjas de Kung, o Edo Tensei destaca-se É a animação dos mortos. contra o ciclo natural da vida e da morte, criada pelo segundo Hokage e aperfeiçoada para níveis apocalípticos. Tô virando Sandio. Essa técnica não é apenas um método de invocação, é um crime de guerra sistematizado. Ela quebra a regra mais sagrada da existência, a de que os mortos devem permanecer em descanso. O jutsu viola a pureza da alma e a santidade do corpo, transformando lendas do passado em escravos mortais sem vontade própria, obrigados a lutar contra seus próprios descendentes e entes queridos. O custo para ativar tal horror é o que a classifica como inaceitável Cara, em qualquer sociedade civilizada. O Edo é ruim. não utiliza chakra comum de pagamento. Ele exige um sacrifício humano. Mas tá bom, né? Para trazer uma alma de volta do futuro, uma pessoa viva deve servir de recipiente, Não, isso aqui é complicado. com cinzas e poeira, até que assuma a forma do falecido. O resultado é um soldado perfeito e aterrorizante. Olha só os membros da CAT. Ataque infinito e regeneração ilimitada. Não importa o quanto sejam destruídos, explodidos ou desmembrados, eles se reconstroem a partir da poeira, incansáveis e E a pessoa morre, né? Depois. qualquer batalha, numa
que foi usada como sacrifício vivo. A verdadeira Faz sentido, moral sacrifício. foi revelada na Quarta Grande Guerra Ninja, quando Kabuto usou a técnica para militarizar o cemitério da história, trazendo de volta os shinobis mais poderosos de todas as eras simultaneamente. Isso gerou o pesadelo tático definitivo. Heróis foram forçados a lutar contra seus antigos mestres, pais e amigos, Mestre, pais, uma capacidade amigos. psicológica brutal ao combate físico. A única Guerra, né, pai? Sensei é selando sua alma ou forçando o invocador a cancelar a técnica, o que se provou uma tarefa quase impossível, dada a proteção que os zumbis ofereciam ao seu Se o Kabuto morrer, ele não O perigo final da técnica cancela, não? é a arrogância de quem a usa, exemplificada pelo momento lendário de Madara Uchiha. Ao ser trazido de volta, Madara provou que um deus da guerra não pode ser controlado por mortais. Ele rompeu o contrato de Pica, né, velho? Foda pra caralho. mantendo os benefícios da imortalidade e do chakra infinito, mas livrando-se do controle de Kabuto. Ele O cara é encerrou gênio demais. a falha fatal do Jutsu com uma única frase devastadora. Diga o usuário do jutsu, para nunca usar um jutsu proibido como esse sem cuidado. Jutsu de reanimação, liberar! A chama frenética. E o pior é que ele podia fazer isso aí na hora que ele quisesse. Mas ele tava deixando o Kabuto achar que tava no controle da porra toda. Onde semideuses Elder Ring. da ordem dourada, a chama frenética não busca Queria muito jogar Elder Ring. corrigir ou conquistar. Ela busca derreter a realidade de volta ao seu estado primordial. É a antítese absoluta da vida e da ordem, uma filosofia nihilista encarnada em fogo amarelo que prega que o nascimento Cara, é um erro, tem umas palavras que a galera fala que nem eles mesmos devem saber o significado. Que diabos é niilista? ao seu estado primordial. É a Niilista. antítese absoluta da vida e da ordem, uma A filosofia antítese eu sei o que é. encarnada em fogo amarelo que prega que o nascimento foi um erro e que a única cura para o sofrimento do mundo é a incineração total de tudo que Chama A frenética. extinção desta chama é tão absoluta que sua fonte, os três dedos, foi sepultada nas profundezas mais esquecidas dos esgotos da capital real, selada atrás de catacumbas de cadáveres e magias antigas. 3 dedos, tá explicado. Pois o contato com a chama frenética não exige estudo ou treinamento, apenas desespero absoluto. Ela infecta a mente com a loucura, uma condição que faz os olhos do hospedeiro derreterem e serem substituídos por brasas ardentes. Cara, que bonita a arte. Um portador da entropia que não distingue amigo de inimigo, apenas Ixi. uma fogueira universal. O ápice desse poder é o final conhecido como o Lorde da Chama Frenética. Ao aceitar essa maldição, o protagonista não se senta no trono para reinar. Foda. Ele se torna o próprio cataclismo. Sua cabeça é substituída por um sol caótico de fogo A amarelo. mula sem Um cabeça. grito que ecoa através das dimensões. Ele incendeia a árvore térrea, transformando toda a superfície do mundo em loucura pura e simples. Mas, Cara, que lore foda. essa chama queima a lógica, a história e as divisões biológicas, fundindo céus, terras e almas em uma massa Vida é literalmente um inferno. desfazendo a criação para garantir que nada jamais nasça novamente para sofrer. A chama frenética Olha a hora, 21 e é 21. a técnica proibida definitiva. Ela não deixa sobreviventes, não deixa ruínas, não deixa história pensada. Melina, sua companheira de viagem, jura lhe entregar a morte destinada apenas por cogitar esse caminho, pois até mesmo em um mundo Que isso, Ronaldo? a extinção total proposta pela chama é considerada um mal supremo. É a arma final para quem olhou para o universo e decidiu que o único movimento vencedor era quebrar o tabuleiro e atear fogo na mesa. Esse é o protagonista? Eu tenho que assistir uma gameplay braba, sabe? Que mostra a história. Ou alguém contando a história também. Que foda. Caraca.